Bem-vindos ao debate. O foco da nossa análise de hoje nos leva a Jerusalém do século 8 a.C., ao reinado de uma das figuras mais celebradas do Antigo Testamento, o rei Ezequias de Judá. Por muito tempo, a nossa compreensão dele foi moldada quase que exclusivamente por textos bíblicos. Mas, descobertas arqueológicas recentes, especialmente um pequeno objeto de argila com uma impressão real, nos forçam a reexaminar tudo. Exatamente. E a questão central que a gente vai discutir é esta. A evidência material que temos hoje, ela confirma a descrição bíblica de Ezequias como um rei piedoso que erradicou a idolatria, ou, na verdade, essas descobertas revelam uma tensão profunda entre a figura histórica e o retrato teológico, nos obrigando a ter uma visão muito mais complexa de seu legado. E é aí que a gente se divide. Eu defendo que as descobertas arqueológicas, quando vistas em seu conjunto, validam de forma contundente a historicidade do relato bíblico sobre Ezequias. E eu vou argumentar que, embora a arqueologia confirme que Ezequias foi um rei real e poderoso, ela também introduz contradições e ambiguidades que desafiam diretamente a narrativa bíblica sobre a sua piedade e principalmente sobre a natureza das suas famosas reformas religiosas. Para mim, o ponto de partida tem que ser a materialidade. A arqueologia moderna, ela oferece uma confirmação extraordinária dos principais eventos do reinado de Ezequias, tirando-o das páginas de um texto antigo e o colocando firmemente no chão da história. O ponto alto, sem dúvida, é a descoberta do selo pessoal de Ezequias, uma bula que é basicamente um pequeno pedaço de argila que era pressionado contra um anel ou selo para autenticar documentos. Essa peça foi encontrada numa escavação científica liderada por Eilat Mazar na área do Ofel, em Jerusalém, em seu contexto arqueológico original. Pense no que isso significa. Pela primeira vez, a gente tem a impressão de um selo de um rei de Judá encontrado exatamente onde foi descartada há 2.700 anos. É um elo direto com o passado. E a evidência não para por aí. Temos o Túnel de Siloé, uma obra de engenharia assim absolutamente impressionante, um túnel de mais de 500 metros escavado em rocha sólida para levar água para dentro da cidade. Sua existência é confirmada pela inscrição de Siloé, um texto hebraico da época. Temos também a Muralha Larga, uma muralha defensiva maciça de 7 metros de espessura que mostra uma expansão sem precedentes de Jerusalém. Isso é consistente com o relato bíblico de fortificação contra a ameaça assíria e um influxo de refugiados do norte. E, para completar, fontes externos como o Prisma de Senaqueribe, um registro assírio, corroboram os eventos-chave, nomeando Ezequias e detalhando a campanha militar de 701 a.C. Certo. Ninguém contesta a existência de Ezequias ou a realidade da invasão assíria. A arqueologia confirma que ele foi um rei importante num período bem turbulento. A minha discordância começa precisamente com a sua peça de evidência mais celebrada, o selo, porque esse pequeno pedaço de argila gera a maior contradição de todas. Nele, a gente vê símbolos pagãos proeminentes, um disco solar alado, que é o símbolo assim inconfundível do deus egípcio Ra, e em algumas versões de outros selos associados a ele, o Ankh, aquele conhecido símbolo egípcio para a vida. Agora coloque isso ao lado do que a Bíblia diz sobre ele. O texto em 2 Reis, capítulo 18, é explícito ao descrevê-lo como o maior reformador religioso. Ele teria destruído os altos, que eram os santuários locais espalhados pelo interior, quebrado as colunas sagradas e até mesmo a serpente de bronze que Moisés havia feito porque o povo a tinha transformado num ídolo. A iconografia do selo oficial de Ezequias contradiz frontalmente o caráter desse rei. Como pode um monarca, cuja reputação se baseia numa campanha implacável pela adoração pura, endossar símbolos de deuses estrangeiros em seu emblema oficial de poder? Para mim, a conclusão é clara. A realidade histórica era muito mais
confusa e sincretista. As reformas de Ezequias podem ter sido exageradas na narrativa bíblica, talvez para criar um modelo de piedade, ou possivelmente fundindo as ações dele com as do reformador posterior, seu bisneto, o rei Josias. O selo nos força a separar o Ezequias da história do Ezequias da teologia. Entendo essa linha de raciocínio, mas essa apropriação de símbolos talvez não seja tão simples assim. Impor uma rigidez iconográfica moderna a uma cultura de 2.700 anos atrás é um anacronismo. A reinterpretação de símbolos era uma prática comum no mundo antigo. O poder de um rei era demonstrado também por sua capacidade de cooptar a iconografia de outras grandes potências, como o Egito, e dar a ela um novo significado. E mais importante ainda, a própria Bíblia usa imagens solares para se referir ao Deus de Israel. O profeta Malaquias, por exemplo, fala do sol da justiça que se levantará, trazendo salvação em suas asas. A imagem de um Deus alado, protetor, é comum. O selo pode muito bem ser uma declaração teológica sofisticada de Ezequias. Pense no contexto narrativo da vida dele. A Bíblia relata que ele foi salvo da morte e que Deus deu um sinal celestial envolvendo o sol. Além disso, ele foi milagrosamente salvo da superpotência assíria. Portanto, o selo, com um sol alado simbolizando a proteção de Deus e o Anque simbolizando a vida que lhe foi concedida, pode ser a forma como Ezequias escolheu proclamar no seu emblema oficial sua gratidão. Não é idolatria, é uma recontextualização judaica de uma imagem internacional de poder. Mas essa justificativa me parece algo construído depois do fato, sabe? Uma tentativa de harmonizar o que não se encaixa. É uma exegese criativa para resolver um problema arqueológico. O cidadão comum de Judá, ao ver o selo real, ele não pensaria numa referência sutil a Malaquias. Ele veria o símbolo de Ra, um deus estrangeiro. Porque um rei tão focado em purificar o culto de influências estrangeiras correria um risco tão grande de ser mal interpretado pelo seu próprio povo. É como se um líder da reforma protestante usasse a imagem de um santo católico no brasão pessoal e depois explicasse que era uma reinterpretação. Isso indica, no mínimo, um grau de sincretismo, de acomodação cultural que a narrativa bíblica omite deliberadamente para apresentar uma imagem de piedade sem falhas. A gente não pode ignorar passagens como a do profeta Ezequiel, capítulo 8, que descreve a adoração ao sol no próprio templo como uma das maiores abominações aos olhos de Deus. A escolha desses símbolos por Ezequias é, na melhor das hipóteses, uma enorme imprudência para um suposto reformador purista. Na pior, é uma evidência contundente de que sua reforma não foi tão ideologicamente pura quanto o texto bíblico nos faz crer. Certo, mas a questão não é se Ezequias era purista nos nossos termos do século XXI, mas se ele era fiel nos termos dele. E a evidência material da liderança dele e da crise que ele enfrentou é esmagadora, o que nos leva direto à invasão assíria. A convergência entre as fontes aqui é o que realmente fortalece a credibilidade do relato bíblico. O prisma de Senaqueribe, um documento oficial assírio, confirma a campanha militar de 701, o cerco e a destruição de 46 cidades fortificadas de Judá e o pagamento de um pesado tributo por Ezequias. Pense nisso, o inimigo de Ezequias está confirmando os elementos básicos da história. E temos mais. Os relevos de Laquis, painéis de pedra enormes encontrados no palácio de Senaqueribe, em Nínive, eles oferecem uma representação visual chocante, quase como um filme, da conquista da segunda cidade mais importante de Judá. Vemos as máquinas de cerco assírias, os soldados judaítas sendo empalados. A escala da devastação mostrada nesses relevos se alinha perfeitamente com a escala da crise descrita na Bíblia. Essa convergência é impressionante na superfície, sem dúvida. Mas é quando a gente mergulha nas divergências que a narrativa bíblica começa a ser desafiada. A convergência é superficial. As divergências são fundamentais e revelam duas narrativas de propaganda mutuamente exclusivas sobre o desfecho do conflito. Vamos aos detalhes. Primeiro, o tributo.
O livro de 2 Reis fala em 300 talentos de prata. O prisma de Senaqueribe registra 800. Podemos até argumentar sobre diferentes padrões de peso, mas a discrepância na prata é de quase 300%. É significativo. Mas o ponto crucial mesmo, o divisor de águas, é o resultado do cerco a Jerusalém. O prisma de Senaqueribe se gaba de encurralar Ezequias como um pássaro numa gaiola e de receber o pesado tributo depois disso, o que claramente sugere uma rendição de Judá. A Bíblia, por outro lado, em 2 Reis 19, narra uma vitória milagrosa, espetacular, onde um anjo do Senhor teria matado 185.000 soldados assírios, forçando Senaqueribe a uma retirada humilhante. Não há, claro, nenhuma menção a essa catástrofe nos registros assírios. Mas isso é exatamente o que a gente esperaria. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Os assírios eram mestres da propaganda imperial. Seus anais registravam apenas vitórias. Eles jamais admitiriam uma derrota tão catastrófica. O que eles admitem, por omissão, é a coisa mais importante. Senaqueribe não conquistou Jerusalém. Ele mesmo diz que apenas encurralou Ezequias lá. Para o império que se gabava de cada cidade que transformava em pó, o silêncio sobre o destino final de Jerusalém é ensurdecedor. O fato incontestável, confirmado por ambas as fontes e pela arqueologia, é que Jerusalém sobreviveu. O relato assírio simplesmente termina com Ezequias preso na cidade. O relato bíblico nos diz por quê. A retirada assíria, seja por uma praga, um milagre ou outra razão, aconteceu, e isso nos leva de volta às reformas de Ezequias. A narrativa de 2 Crônicas o descreve como alguém que fez o que era bom, correto e fiel. Sua sobrevivência contra todas as probabilidades teria sido vista como uma validação divina de suas ações. A evidência arqueológica de uma forte centralização estatal, a expansão massiva de Jerusalém, a construção de fortificações é perfeitamente consistente com um programa paralelo de centralização do poder religioso no templo. Um rei forte que centraliza o poder político também centralizaria o religioso. Desculpe, mas esse argumento simplesmente não se sustenta para mim. A própria existência de um debate acadêmico acalorado sobre a historicidade das reformas de Ezequias, isso já é revelador. Vários historiadores e arqueólogos argumentam que essas reformas foram, na verdade, um movimento de consolidação do poder real, disfarçado de zelo religioso. Centralizar o culto em Jerusalém significava centralizar o poder, os impostos, a lealdade. Tudo na capital. Ao destruir os altos, Ezequias não estava só purificando a religião, ele estava cortando fontes de poder de rivais locais. Outra teoria acadêmica forte é que a narrativa bíblica atribui a Ezequias reformas que foram na realidade implementadas de forma muito mais completa por seu bisneto, Josias, um século depois. O texto estaria projetando para trás, para a era de ouro de Ezequias, uma reforma posterior. E o selo com iconografia pagã serve como a principal evidência para essa visão mais cética. Ele sugere que a purificação do culto em Judá não foi tão abrangente ou ideologicamente motivada quanto o texto bíblico nos leva a crer. Mas essa visão cínica de que tudo foi apenas um jogo de poder político ignora o contexto teológico da época. Para Ezequias e seus contemporâneos, política e religião não eram esferas separadas como são para nós. A sobrevivência nacional estava diretamente ligada à fidelidade ao Deus nacional. Eliminar santuários locais com práticas sincréticas não era só uma questão de poder, era uma estratégia de sobrevivência nacional. A arqueologia nos mostra a ameaça existencial que ele enfrentou. A muralha larga foi construída às pressas, até sobre casas demolidas. Isso é o que um rei em modo de crise faz. Ele centraliza tudo, militar, político e religioso. As ações são um pacote completo. Esse pacote completo que o selo questiona. Se a sua fidelidade a Yahweh era a peça central da sua estratégia, por que usar um símbolo tão ambíguo, tão facilmente identificável com um deus estrangeiro em seu instrumento de autoridade? Não faz sentido.
O selo não reflete a mentalidade de um fundamentalista religioso. Reflete a mentalidade de um rei do Antigo Oriente Próximo, que navega num mundo de símbolos de poder internacionais, talvez vendo pouca contradição nisso. Isso torna um líder político mais compreensível para a sua época, mas um reformador religioso muito menos impressionante do que a Bíblia o retrata. A arqueologia não prova que a Bíblia está errada, mas mostra que ela está contando uma história específica, com um ponto de vista teológico que seleciona e edita os fatos para criar um herói da fé. Em resumo, as descobertas arqueológicas, especialmente o selo, elas humanizam Ezequias, mas o fazem descer do pedestal teológico em que a Bíblia o colocou. A tensão entre o selo real e a reputação de reformador, somada às discrepâncias cruciais nos relatos da invasão assíria, demonstra que o texto bíblico não é um simples registro histórico, é uma interpretação, uma narrativa construída com uma agenda teológica clara. Aceitar essa complexidade, essa lacuna entre o homem e o mito, é crucial para uma apreciação honesta tanto da história quanto do texto. A arqueologia nos dá um Ezequias mais real e, talvez por isso mesmo, mais interessante. Eu vejo de uma forma fundamentalmente diferente. Para mim, o peso esmagador das evidências materiais, o selo que prova sua existência, o túnel e as muralhas que provam a crise que ele enfrentou e até os registros assírios que confirmam a campanha militar, âncora firmemente o rei Ezequias e os eventos de seu reinado na história real. Ele não é uma mera figura literária. Anomalias como a iconografia do selo são explicáveis pelo contexto cultural da época, e as diferenças nos relatos de guerra são exatamente o que esperamos de propaganda de lados opostos. Longe de enfraquecer o relato bíblico, a arqueologia o torna mais tangível, mais crível, confirmando seus elementos centrais. Ela prova que Ezequias foi um rei histórico cujo reino enfrentou uma crise monumental e, contra todas as probabilidades, sobreviveu, exatamente como a Bíblia descreve. Concordamos então que a interação entre os achados arqueológicos e os textos antigos não oferece respostas fáceis ou simplistas. Pelo contrário, ela torna as questões que a gente pode fazer ao passado muito mais profundas e sofisticadas. Exatamente. A análise do material sobre o reinado de Ezequias ilustra vividamente como a história nos chega através de múltiplas perspectivas, sejam elas textuais ou materiais, e o desafio de tentar harmonizá-las ou de entender por que elas divergem é o que torna o estudo do passado tão essencial e, no final das contas, tão fascinante.